Oi, gente, eu sou Tati Guimarães e esse é mais um episódio do Papo de Editor, o local de fala do universo audiovisual. Hoje está muito especial. A gente veio falar da edição, da história da edição dos anos 90 para cá e, mais importante, da mulher no meio audiovisual. A gente está aqui com a Socorro Souza e Anderson Souza, que é filho da Socorro, que também é editor, e a gente veio falar especialmente de como começou, né? De como a gente começou. Eu vou falar a gente porque eu comecei 2 anos, né? Acho que foi de diferença dela. E o universo era totalmente masculino. E a gente tem muita história para contar. Hoje eu quero ouvir muito a Socorro. Ela, confesso que ela já veio aqui, né? Quando a gente gravava apenas para o Spotify. E a gente já falou muito sobre isso. E a gente tinha que trazer aqui para o YouTube, para você saber como era a edição em 95, né, em 97, como a gente aprendia. Mas, primeiro, quero saber quem é a Socorro Souza. Fala para a gente. Eu sou Socorro, né? Tenho 53 anos já. E há quase 30, né, eu trabalho nessa área de edição. Cheguei em 95. Eu cheguei lá na TV Timon, na época TV Timon. Lá no Morro. Lá no Morro, subindo o morro. E até hoje, né, edito um pouco, não totalmente, mas ainda edito sim. E assim, peguei paixão por isso, né? Na época, eu confesso que eu entrei meia sem querer, achando que não ia dar, mas com o tempo peguei uma paixão por isso e hoje estou aqui, né? Há quase 30 anos. Como tudo começou, Socorro? Tudo começou muito, muito complicado, né? Assim, antigamente era tudo muito difícil. Primeiramente, para subir o morro, né? Que eu para trabalhar, tinha de subir o morro todo dia. E Antes era a TV Timon, né? Era a TV Timon. E aí eu subi o morro, né? Quando eu comecei a trabalhar, na verdade, eu comecei a trabalhar com faixa comercial. A gente pegava... É 30 segundos, né? a gente pegava uma fita dessa daqui, ó, o tamanho dessa fita. Gente, isso é a fita Betacam. Isso é a Betacam. Antes, tinha outra menor que essa, que também era a Betacam, né? Era metade dela. Era metade dela. Aí depois, na verdade... Essa é de 90 minutos, né? Ela era mais ou menos isso aqui, ó. Pronto, é essa. Isso, era. Aí depois dessa daqui pequena, veio essa grande. Porque ela era maior o tempo, né? Que essa daqui 90 minutos. E essa daqui é 20 minutos só. 20 minutos. 20, 30 minutos. Então, aí veio essa aqui maior, que eu fazia o quê? No meu tempo, a gente pegava... Tinha 2 equipamentos enormes, mais ou menos de 1 metro. Um equipamento para receber e outro equipamento para colocar e outro para receber. A gente pegava os comerciais, na época eu pegava o comercial, botava, a gente recebia numa fita pequena, nessa daqui, né? E colocava lá no equipamento, e essa daqui recebia esse material. A gente, o dia todinho. Era muitas fitas dessas que a gente trabalhava. Enchia uma, e aí botava outra, enchia outra. 30 segundos comerciais a gente recebia, como hoje ainda é 30 segundos, né? 30 segundos, 15 segundos, dependendo do comercial, a gente colocava lá e ia fazer a faixa comercial. Depois de feita essa faixa comercial, era levado para o master. O master colocava lá no outro equipamento também, parecido com esse que eu editava. E o que ele fazia? Ele tinha de dar play lá no equipamento dele lá, e ele tinha de ter atenção de parar o comercial na hora que acabava o intervalo. Porque se ele deixasse, entrava o escuro e entrava o outro comercial. Por quê? Porque a gente dividia os comerciais, colavam no outro, 2 minutos de comercial, a gente colava no outro, deixava um fade chamado, né? Um fade, na época a gente chamava fade. Fade out. Isso, de 1 minuto, no máximo 1 minuto, para o outro comercial entrar. Se ele deixasse, entrava os comerciais tudo, então ele tinha que ter atenção para fazer isso. Nessa época, era uma dos mais fáceis para eles, né? Porque depois veio uma coisa mais complicada ainda do que isso. Apesar de a gente achar que isso aqui seria o mais moderno, seria o melhor na época, que era, né? Porque depois disso, a gente trabalhou muito tempo com isso aqui. Quando a gente mudou para cá, para Teresina, né? Que ela, a sede da TV Timon era lá em Timon. Quando a gente mudou para cá, para Teresina, aí... Foi qual ano? Foi 96, 97? 96, 97, por aí, no começo de 97. Mais ou menos isso, eu não lembro bem.
Mas foi mais ou menos por isso aí. 96, exatamente. Aí depois que a gente veio para cá, foi montado um master aqui. E esse master era um comercial em cada fita. Uau. Eu vou trazer aqui a fita para vocês do comercial. A gente colocava um comercial em cada fita dessa. Também enorme. Só era 30 segundos. Quer dizer, era um equipamento que ele tinha vários... Essa é uma fita Umatic. É uma TIC, exatamente. Que é muito parecida com a Betacam. Muito parecida. A gente colocava o comercial aqui, cada comercial era uma fita. Um equipamento enorme, com um monte de gaveta, que era para colocar cada comercial. Tinha, assim, um lado, assim, todinho de uma parede, que era cheio dessas fitas. Em cada fita dessa, tinha um nome do comercial. Aí, o operador de marketing tinha de ir lá, buscar esse comercial, colocar. Ele ia colocando. Quando ele desse play aqui, a máquina ia passando de um comercial para outro. Se aquele monte de comercial era uma máquina que tinha cinco entradas, se aquele comercial acabava lá e ainda tinha mais comercial para ficar, ele ficava com um monte de comercial, porque quando ela terminava de rodar, ela sacava fora. Quando ela sacava fora, tinha mais comerciais para colocar, ele colocava outra. Ele ia puxando e ele ia colocando a outra. Era um trabalho braçal. Isso, era um trabalho braçal. Assim, o de serviço... atenção, de disciplina. Não podia dormir, não podia cochilar. Quem trabalhava na madrugada não podia, porque se botasse os E tem os horários, né? Um operador de master, ele é de 6 horas, né? 6 horas. E 24 horas, então era 4? 4 e tem o folguista como que tirava. Hoje também. Como hoje. Sempre foi assim. Foi então, a carga horária profissionais. de 6 horas diário, né? E era assim, era essa loucura todinha. E aí, depois de um certo tempo, eu já aqui em Teresina, mudou. O master mudou, tudo mudou, começou a modernizar, a passar tudo para o computador. Mas o master passou a ser no computador, ficou bem melhor, porque a gente recebia o material, colocava no computador e o operador de master ele puxava e montava ele mesmo o break lá e para ele soltar no ar, né? O break é a faixa comercial, né? Comercial. Aí eu saí do master, né? E fui para a edição. De jornalismo. De jornalismo. Eu fui para a parte de jornalismo. Que é um setor diferente do master. Isso. Aí eu já não trabalhava mais só com comerciais. Eu trabalhava com matérias. Eu comecei a editar matérias que, como eu já tinha noção de edição, né? De faixa comercial, para mim foi muito fácil eu aprender. Como você aprendeu? Assim, eu aprendi... Primeiramente, eu fui olhar, né? Os meninos lá, tinha um colega da gente, saudoso, né? O Marcô. Meu amigo Marcô. O meu amigo Marcô, que ele trabalhava nessas máquinas lá para fazer essas matérias. E eu sempre ficava ali do lado dele olhando. Aí ele dizia assim, Socorrona, vem cá, vem aprender aqui, vem, faz aqui essa matéria. Aí ele, né, se aproveitava da minha pessoa. Enquanto ele ia ali, dar uma fumada. Gente, tem que falar do Marcô. Nosso amigo Marcô faleceu há alguns anos, né? Faz tudo. E ele teve uma história muito grande aqui na TV Meio, porque ele foi um dos melhores editores, né, de jornalismo, de polícia, né? Mas ele fazia todo tipo de edição. E a habilidade dele de trabalhar nas máquinas, como a Socorro falou, eram 2 máquinas aqui e um remote. O remote, para quem joga, né? Computador é aqueles joystick, né? Isso. De hoje em dia. Só que era um joystick desse tamanho, bem grandão. E ele fazia um barulho danado, né? Fazia pá, 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 porque os botões eram grandes. E você, aqui, nós mulheres, a gente não podia, não era teclado, que nem o teclado, não. Era aqueles botões bem grandes mesmo, né? Coloridos. A gente voltava a fita num botão... E aí acertava no outro aqui. Tinha a manivela também. Aí dava play. Salvava aqui, marcava a entrada, marcava a saída desse Tinha daqui. Saída em out, tudo era um botãozão bem grande. Tudo isso que você faz no computador hoje, isso era feito nesse remote lá. Aí marcava a entrada, marcava a saída, aí dava play aqui. Eu sei que ele fazia numa rapidez que quem não soubesse ficava louco. Meu Deus, como é que uma habilidade, como se ele fosse assim um dançarino. Ele tão tal que ele editava em pé, né? Ele tinha a ilha dele aqui, e editava em pé, ele não sentava. E aí a gente recebia aqui, ó, a gente recebia as matérias
nesse Na cartucho fita. aqui, né? Nessa fita aqui, que aqui é 30 minutos. Aí o repórter saía, o cinegrafista saía com 3 E tinha fitas auxiliar dessa, também, 3 né? fitas dessa, 4 fitas dessa, e levava, e o cinegrafista tirava e botava, e hoje é um cartãozinho de memória, que depois eu vou mostrar para vocês. Aí ele tirava, aí vinha. Aí o repórter tinha de decupar, dizer qual era a matéria que estava aqui e tudo. Quando ele chegava, ele ia gravar um off na própria fita, quer dizer, numa fita dessa, a gente Sempre levava no final. a fita, botava o off, jogava para cá. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo para vocês. Ele gravava um off e dizia assim, em Teresina, hoje teve muita chuva, tarará, tarará. Aí, a gente tirava essa fita, botava outra com as imagens. Da chuva, não sei o quê. Só para explicar, no remote tinha a pista de áudio, né? E a pista de vídeo separada. A gente não podia colocar o off todinho numa fita e depois jogar só as imagens por cima. Não. A gente pegava, colocava o off, passava para cá. Aí, o que ele está dizendo? Que Teresina teve uma grande chuva. Aí, a gente ia procurar as imagens nessa fita. Tirava a fita. Tirava essa fita do off, colocava a fita das imagens, cobria aquele pedaço de off. Depois tirava de novo, botava o off de novo, botava outro pedaço. Mas teve gente que morreu e tarará, tarará. Tirava, vamos procurar as imagens aqui. Onde é que estão as imagens? O repórter tinha que decupar as imagens da morte, está aqui. Tirava a fita do off, botava as imagens e assim a gente fazia uma matéria. Eram uns 30, 40 minutos para fazer uma matéria de 1 minuto, Às né? vezes a gente levava até mais, dependendo se a matéria fosse trabalhada. E se a gente fosse trilhar a matéria? Fosse uma matéria hoje, que a gente edita, às vezes, em 15 minutos, 10 minutos, dependendo da matéria, a gente levava 40 minutos, 50 minutos para editar uma matéria. Era de 1 minuto, né? Às vezes, uma matéria de 1, 2 minutos no máximo, porque era isso, a gente botava o off, passava para cá, tirava o off, botava as imagens, passava para cá, tirava de novo as imagens, botava o off de novo, passava para cá, tirava e era assim, era um tira-bota, 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 que os equipamentos, eles simplesmente, eles davam, se acabava, ligeiro. Ligeiro esculhambava. E quando esculhambava... Enorme. Enorme. Quando esculhambava... Que às vezes... o português ajeita. O português beijo, o português. Português vem aqui, viu? Vem conversar sobre os equipamentos. Vem em português, esculhambou tudo. Aí, eita, e agora? Não, tem que esperar. Aí, português vinha, mexia, fazia tudo ali, ajeitou. A gente, ligeiro, terminava a matéria para poder ir para o ar. A gente sempre editava, hoje, para amanhã, para ser exibido amanhã. Porque, muitas das vezes, não dava para você editar para sair no mesmo dia o programa. Por quê? Porque era muito complicado. Eu cheguei a trabalhar aqui, com ele, marcou, às vezes até 10, 11 horas da noite, a gente ficava para dar conta do material do outro dia de manhã, de um programa que, acho que era Bom Dia Meu Norte também, que era a Cintia Lages, que era apresentadora nessa época. Era a Cintia Lages, que era apresentadora. E era Bom Dia Meu Norte. A gente ficava, eu e ele, os repórteres saíam para a rua, 3, 4 repórteres saíam para a rua, e a gente ficava até mais tarde para dar conta, no outro dia, de editar esse material para ir para o ar, né? Porque se deixasse para editar de manhã, como hoje, às vezes, eu já trabalhei aqui de manhã cedo, às vezes o repórter trazia as matérias trazia de manhã, a gente editava de manhã e de manhã. Fala o horário que tu né? chega aqui. Fala o horário que tu chega aqui. Hoje? Durante muito tempo. Durante quase 20 anos, eu chegava aqui 5 horas da manhã, 4h40, para poder editar. E hoje quem é que faz isso? Hoje quem faz isso é o Anderson. Que é? O meu filho. O seu filho. Que nós vamos chegar no tempo dele. Aí eu vou, a história dele. Aqui é a história aqui. Vamos agora para a mais moderna. Bora lá. Aí a fita foi diminuindo. Tecnologia aumentando. Foi aumentando a quantidade de tempo, né? Tecnologia aumentando e a fita diminuindo o tamanho. Isso. Aí o repórter, em vez de levar 4, 5 matérias dessas, às vezes ele levava 2, né? Levava 2, fazia 3 matérias nessas 2 fitas e a gente usava só essa. Mas o sistema era o mesmo. A gente tirava off, botava off, tirava imagem, botava imagem. Teve a transição de beta para DV, né? Isso. Para explicar, a Betacam é edição linear, né? A DVCam, que é a menor, ela veio como digital vídeo, mas, na realidade, continuou sendo linear. Isso. De fita para fita, de máquina para máquina, as máquinas ligadas
entre cabos. A gente fala linear porque o tempo sempre tinha que seguir, você tinha que seguir, procurar a sonora num tempo linear, Isso. né? Então, a gente tinha essa linha para poder editar de uma fita para outra. Era. Até chegar dos computadores, mas a gente ainda não chegou nos computadores, a gente está falando das fitas. Aqui ainda está o linear, que meu amigo marcou, fazia isso, e eu também com destreza, aprendi com maestria. ele, né, um pouco com ele, e aí a gente ficou. Aí veio o quê, ó? Menor ainda. A Mini DV. Isso. É a pequenininha, mostra ela aí. Agora aqui, ela é melhor, por quê? Porque ela tinha mais tempo, Tinha né? mais tempo. Ela variava entre 60 e 1h30, que 120. 1h30, que é o que essa aqui, ó. O que essa aqui tem. É verdade. O mesmo tempo que essa aqui e a tinha. Minha DV. Essa aqui tem. E a tecnologia, a qualidade era melhor. Isso. Né? As câmeras também foram diminuindo. As câmeras foram diminuindo, porque as câmeras também elas eram enormes, né? O cinegrafista. Antes tinha um case, né, para colocar. Era. E elas foram diminuindo o tamanho da fita e a qualidade melhorando. E a qualidade melhorando. A qualidade real. Não se compara a qualidade de uma fita dessa para uma fita dessa. Tanto de áudio quanto de vídeo. Quanto de vídeo, não se compara. Aí a gente chega hoje, né? No que é mais moderno, né? Que é o cartãozinho de captação das câmeras de hoje. Isso. Né? Hoje cartão o digital. cinegrafista, ele leva um cartão desse e ele faz, às vezes, 2 matérias num cartão desse. Ele leva 2, faz 3 matérias. Aí, dependendo do cartão, às vezes tem deles que tem até 2 horas, 3 horas, né? Dependendo do tempo. Do tempo. Esses cartões são os cartões digitais que até a geração CapCut, né, que assiste muito o nosso podcast, para vocês entenderem, é o cartão de memória, né, que você coloca no celular. Então, esses cartões eles vão nas câmeras, né, mais atualizadas, mais modernas, e vem com todo o material. Aquele material que vinha em várias fitas, vem só nele. E hoje a gente tem cartões, né, mini cartões também. E agora eu me esqueci de falar que já nessa época aqui... Para tudo isso tinha as transições, né? A gente já passou a trabalhar no computador. Isso aqui a gente botava numa máquina e ela transferia tudo para um computador. E aí, desse computador, a gente editava e é o que faz hoje. Foi o tempo de transição, Isso, né? A gente tinha um equipamento, estilo esse que a gente trabalhava grande, que a gente botava essa fita, e aí transferia todo o material que estava aqui para um computador, e desse computador a gente fazia tudo. Tudo que a gente fazia manualmente, a gente passou a fazer no computador. Que ficou bem mais fácil. A edição feita no computador é chamada de não linear. E teve um tempo muito grande aqui, né, para a gente, de transição. Que a gente pegava todo o material da fita, transcodificava, mas via cabo também. Via cabo. Era em tempo real. Em tempo real, pois é, linear. Quanto era que tinha de imagem? Não, tinha 40 minutos de imagem, 1h30. A gente botava lá e o computador, ele puxava, a gente hoje colocava no computador em tempo real. Então, isso atrasava muito também a edição. Porque era como era em tempo real, às vezes levava até mais tempo do que o manual que a gente fazia antigamente. Que era de fita para fita. A gente perdeu uma boa agilidade. Perdeu. Porque a agilidade em televisão é essencial. É o tempo. O tempo é essencial quando a gente trabalha com a parte de edição, né? Porque, às vezes, chega uma coisa bombástica para a gente botar no ar rapidinho e, se o material não ajuda a gente a puxar para o computador para ser editado ligeirinho, não vai, né, no ar. É verdade. E passando para os computadores, qual foi o primeiro programa de edição que tu editou? O primeiro programa de edição foi o Premiere. Só que não é esse Premiere que é hoje. Era o 6? Era um Premiere que era bem... Era o 6, 5.5, não era muito acho legal, que começou... porque ele travava horrores. Muito. Quando você estava puxando isso aqui para dentro do computador, você não podia mexer na máquina, porque se mexesse, ele travava e aí não copiava, você tinha que copiar. Mexesse no mouse. Não podia. E aí tinha esse detalhe, se você estivesse capturando e ele travava, você tinha que voltar a fita para o começo
para capturar tudo de novo. Tudo de novo. Porque ele corrompia o arquivo, Isso, né? corrompia. Aí você não conseguia. Então, você tinha de botar lá e parar. Era a hora do café. Do café. Da rádio calçada também. Isso, é. Aí ficava lá, às vezes as pessoas assim... Eu ouvi muito isso. Ave Maria, esses editores não fazem nada. Tem um monte de matéria para editar, esses editores não fazem nada, ficam aí batendo papo. E, enquanto isso, a máquina está trabalhando. A máquina trabalhando. Hoje, a gente faz isso, só que em menos tempo. Por quê? Porque hoje, esse cartãozinho, você bota num equipamentozinho e liga lá e você puxa, que aqui tem 2 horas, você leva 30 minutos. 30, 20 minutos para puxar ele para dentro da máquina. Então, hoje você tem que puxar lá para poder editar e tudo mais. Mas uma coisa que é de 2 horas, você conseguir puxar em meia hora, é fantástico hoje, né? A gente conseguir fazer isso. Aí a gente para ali para o cafezinho, mas é pouco tempo parou, olhou para a máquina, voltou, trabalhou. Não tem como ficar mais ocioso se já tem esse material. E ainda está mais moderno, gente, hoje. Porque hoje também, aqui, ó, esse celular. Por exemplo, eu passei trabalhando muito tempo na madrugada e o Kilson Jones, ele sempre sai com uma câmerazinha, ele saía com uma câmerazinha, com um cartãozinho USB. Que ele pega os plantões policiais, né? Isso. A gente coloca assim atrás do computador, puxa rapidinho. Ele fazia isso, mas hoje ele usa o celular dele. Ele chegou, ele baixou o material, ele mandou para mim, né? Que eu boto o meu WhatsApp lá, botava meu WhatsApp lá na máquina, web WhatsApp. Isso. Ele mandava o meu WhatsApp, eu baixo. Coisa de 30 segundos. Se baixa uma sonora de 2, 3 minutos. Mas isso, quanto tempo para cá? 2 anos, 3 anos? Disso aqui para cá? De celular. Do celular tá com mais ou menos isso, uns 2 anos. Mas que tá tão rápido assim. Mas ele antigamente... Praticamente foi na pandemia, não foi? Isso. Essa dinâmica. Modernizou muito depois da pandemia mesmo, porque tudo... Hoje, você sabe que quem tem um celular tem uma câmera na mão, né? E a qualidade do celular que ele trazia era surreal. Eu ficava, nossa, muito bom essas imagens dele que ele trazia... Ele gravava no próprio celular dele, de manhã ele só fazia transferir para mim. Às vezes ele nem vinha, nem descia. Nem precisava lá na casa vir dele, fisicamente. ele transferia para mim, eu só baixava, editava. Quando ele chegava, tudo certo, Dan Socorro? Tudo certo, já tá lá a matéria. Essa Dan Socorro é flash. Mas, assim, as coisas foram se modernizando e a gente teve que se adaptando, né? A gente vai se adaptando e hoje chegou onde está, né? Tudo muito moderno, tudo rápido. E a Socorro Mãe, como é? Eita, a Socorro Mãe é super protetora, demais. Às vezes, meu marido, né, ele diz até assim para mim, deixa esses meninos, que eles não são mais criança, que ele lá em casa é assim, eu sou Tem quantos filhos? A mais chata, eu tenho 2. Tenho o Anderson e tem o Amanda. Amanda. Está aqui com a gente, vamos já conversar com ele. E tem o Amanda, né? Que a Amanda não quis saber dessa área de... É mais nova ou mais velha? É a mais nova. Ela tem 18 anos, vai fazer medicina veterinária. Passou, agora não é. Graças a Deus passou. E antes do Anderson falar, me diz como é que despertou esse editorzinho dentro de casa. Assim, eu trabalhava... Que é um grande editor. Eu trabalhava aqui na TV, eu sempre trabalhei meio expediente, né? E aí, na minha casa, eu pegava muito serviço. Eu tinha um Premiere, já esse Premiere mais moderno instalado na minha máquina lá, e aí eu recebia muito serviço, casamento, aniversário e tudo, e eu fui editando. E ele foi prestando atenção, eu acho que com isso, prestando atenção, no colinho da mamãe. Deu uma curiosidade, né? Deu uma curiosidade. Que aí ele chegou para mim, mas me ensina esse negócio aí, como é? Aí vamos lá, ensino, sim. Aí, logo depois, quando ele completou 16 anos, abriu uma vaga de menor aprendiz. E aí, eu consegui essa vaga para ele, né? Deu certo. E ele veio para cá, para a TV também. E aqui, ele terminou de aprender, né? Porque, é assim, a gente ensina o que sabe, mas sempre tem algo a mais para se aprender, né? Nunca a gente ensina tudo. Mas a edição, ela é um ensinamento prático, né? Prático. Você tem... Hoje em dia tem cursos de edição, mas os cursos eles já começam
com a prática. Com a prática. Mas antes não tinha isso. A gente passava de pessoa para pessoa. Na Se época, dissesse, quando tu vai para edição, tu não entendia nada. Nada. Senta aí, te explica. Eu tava até falando isso, que eu aprendi assim, né? Com o J. Júnior, depois passei para o Marcou. Era, senta aí, bora, aperta o botão tal, coloca a fita tal, pega no trecho tal, tal, tal. E era assim que a gente aprendia, o restante a gente fazia sozinho, Não, né? e uma coisa muito difícil na minha época para aprender, porque só tinha homem. Não tinha mulher, assim. Aí eu fui me meti, assim, meio que intrometida, entendeu? Nisso. E aí deu certo. Eu digo, rapaz, porque, na verdade, eu vim para a edição, assim, foi trazida pela minha irmã, né? Que ela trabalhou muito tempo na TV Clube. E aí surgiu, ela tinha um conhecimento e surgiu essa vaga lá na TV Timon. E ela, na época, eu tinha terminado meu curso na Escola Técnica, eu fiz edificações na Escola Técnica e estagiei na Secretaria na Secretaria de Fazenda, não, da Secretaria de Finança, lá, hoje eu me lembro, lá na Praça da Bandeira, pertinho da Praça da Bandeira, na época era lá. Aí eu estagiei quase 2 anos lá, né? Fiz o estágio, terminei meu curso, fiz o estágio, depois foi renovado e tudo, aí depois, quando mudou a prefeitura, aí tiraram esses estagiários, eu fui uma que saí, e aí depois eu fiquei um pouco desempregada. Aí minha outra irmã me chamou para trabalhar com ela lá na Fundação Nossa Senhora da Paz. Eu fiquei lá também um tempo, mas não gostei muito. Aí eu pedi para sair, entendeu? Aí comecei a fazer cursos e mais cursos e mais cursos. Aí fiz o ensino médio de novo, né? Tinha feito o curso de edificações, fiz o ensino médio de novo, terminei meu ensino médio, aí prestei vestibular. Eu queria muito fazer engenharia, porque eu tinha feito edificações, queria fazer engenharia e fiz vestibular para engenharia. Naquela época era muito difícil, porque só tinha a Universidade Federal e a estadual. Hoje tem o ProUni, né? Muitas das faculdades têm um ProUni, né? E aí eu não consegui. Aí eu fiquei meio assim e tudo mais. Aí minha irmã disse, mas tu não quer trabalhar na televisão, não? Aí eu disse assim, rapaz, eu quero trabalhar onde aparecer. Quero trabalhar. Eu quero trabalhar, não quero ficar. Eu só não quero trabalhar lá onde eu estava, porque eu tinha pedido para sair. Aí ela disse, pois eu vou falar na época, acho que era o Jaime que estava lá, o Johnny também já estava lá. Johnny, meu amigo Johnny, coração. Nosso chefinho. Ele sabe que eu tenho ele no meu coração. Aí eu fui, passei ainda um tempo lá no Master, né? Eu fui para o Master na época, fui para o Master para aprender o Master, para aprender a ser operadora de Master. Operadora de Master. Aí, como operador de Master, disseram, não, essa menina tem um potencial bem maior para ficar aí como operadora de Master. Então, vamos estar prestando uma pessoa na faixa comercial, na edição da faixa comercial, vamos botar ela. Aí me arrastaram para a faixa comercial na época lá. Aí eu fiquei fazendo a montagem desses comerciais e tudo. E quando a gente veio para cá, para Teresina, aí precisou de mais editores. E o Master ele se modernizou, né? Saiu desse monte de fita que era e foi para o computador. E aí, hoje eu estou aqui, com quase 30 anos, trabalhando na Meio Norte. E mais ou menos uns 25 como editora. Isso aí. E uma história muito bonita que não se acabou ainda. Não. Que hoje você Hoje eu sou coordenadora de programação e coordenadora de Master, né? Me deram essa função. Assim, eu não falei, né? Que já um bom tempo aqui na TV, com 47 anos, eu me formei, né? Eu entrei na faculdade. Eu digo, vou estudar, que eu quero ver outros caminhos. Aí eu me formei em contábeis. Eu sou contadora, com CRC, passei no meu CRC, difícil pra caramba, mas passei. Graças a Deus. E eu sou contadora também, né? Tenho essa profissão. E depois que eu me formei, graças a Deus, aqui na empresa, eles viram que eu tinha me formado e tudo mais, e que isso poderia melhorar o meu currículo aqui dentro, né? E aí me deram essa função. E eu, graças a Deus, estou desempenhando muito bem até agora. Acho que não tem reclamação. Muito bem, sim. Meus parabéns. Obrigada. E a gente vai indo, né? E a gente vai pular, né? Para essa linha do tempo, essa timeline da Socorro. E a gente vai conversar com o Anderson. E a mamãe vai ficar em silêncio. Certeza. Porque a gente quer saber quem é o Anderson. Olá a todos, né? Meu nome é Anderson de Souza Costa, né? Trabalho aqui na Meio Norte eu comecei como menor aprendiz aqui em 2016, aí segui até ali 2018.
Aí eu saí porque eu tinha acabado os contratos. Aí anos depois eu voltei, né? Voltei para cá. Acho que foi em 2023, foi em 2023 e até agora eu tô aqui trabalhando, editando o Bom Dia Meio Norte, uma parte do Revista e o Jogo do Poder, que é apresentado pelo Amado Campos. Conta pra gente o segredo. Eu sei que você tem muito mais a falar, mas conta pra gente o segredo do seu horário, porque não é para qualquer um esse horário. Bem, quando eu entrei aqui, eu trabalhava na TV Jornal, né? Eu entrei aqui, fui para lá para TV Jornal, que era um ambiente assim, bem mais simples, era basicamente editar notas para Ipuá, né? Aí eu trabalhava editando para o Notícia da Boa, o Crime e Castigo e o Banca de Sapateiro. E aí, né, eu fui me acostumando. Inicialmente foi bem complicado, porque eu fiquei uma parte da minha vida desempregada, e eu dormia até tarde, tinha dia que eu acordava 11 horas da manhã, meio-dia. E aí foi uma mudança assim bem repentina no meu horário, eu tive que acordar 5 horas para chegar aqui 6 e tudo mais. Quando tinha folga, eu acordava 6 para entrar 7. E aí variava de acordo com o dia. E aí eu fui me adaptando, né? Aí eu fui vendo ali como é que era o ambiente que eu trabalhava, né? E aí eu decidi que eu ia não só ficar na edição, eu ia expandir ali meus conhecimentos e aprender a mexer no master, no caso da TV Jornal, não na TV principal. Porque isso aí ia aumentar mais a credibilidade, minha moral aqui dentro. Aí foi o que eu fiz, né? Eu aprendi a mexer. Aí quando o rapaz que ficava operando a TV chegava atrasado ou não vinha, eu ia lá e cuidava dessa área bem. Aí chegou o ponto aí de que eles me pediram às vezes para ficar aqui de tarde, no horário da pessoa que não podia vir. E quando me mandavam algo para editar, eu sempre editava rápido, né? Porque no início eu vacilava bastante, aí acabava deixando as meninas, que eu chamo de produção, né? As meninas ficavam assim, meio chateadas, porque elas acabavam levando bronca, né? Porque elas, querendo ou não, eram responsáveis. Aí eu falei, não, eu não vou deixar... Isso faz parte da edição. Não vou deixar as meninas levarem por vacilo meu. Aí sempre eu fazia as coisas rápido, na medida, tipo assim, ligeiro ali. Às vezes acabava passando algum erro, porque era tudo no The Flash, ali no modo The Flash. Mas foi aí que eu fui me adaptando, otimizando minha edição, meus dedos e tudo mais. Aí eu fui crescendo, aí chegou no ponto que eles disseram, não, você vai sair daqui da jornal e vai lá para edição fazer o Bom Dia e o Jogo do Poder. Que já é na outra TV, que é a TV Meio Norte, né? Você está falando da TV Jornal, que é um canal. Sim. Né? E você foi para a TV, que é bem maior, bem mais complexa. Né? A demanda que é bem maior. A demanda é bem maior, a rapidez, né? A qualidade. Antes de você continuar, eu quero dizer que o nosso diretor de TV diz que te ama, porque a gente trabalha junto. Oh, meu Deus. Ele está voltando aqui. O diretor ama esse editor. Pronto. Oh, meu Deus. Tá bom, Clayton. Tá bom, Clayton. Enfim, o que te despertou na edição? Bom, aí foi lá por volta de 2015, mais ou menos assim. Eu acho que eu tinha 16. Foi entre assim, meus 13 e meus 15 anos, 16 anos. Acontece, eu ficava muito no YouTube. Eu só estudava, né? Eu fazia análise clínica no Pré-MEM. E aí eu só ia de tarde lá, ficava lá e aí voltava para casa. Eu não tinha muitos amigos, não costumava sair. Geralmente só ia pro cinema assistir um filme muito específico. E aí eu ficava em casa lá, eu ficava vendo o YouTube, né? Eu sou aqueles viciados no YouTube, gosto muito. Gosta de jogar? Sim, também. Aí eu via, né, os vídeos editados, o pessoal fazendo edit de jogo, edit de filme, o pessoal falando de filme. Um canal que eu acompanhava na época era o Jovem Nerd, depois teve o Ei Nerd, aí por aí foi, aí teve o Gameplay RJ. E aí eu achava interessante, né? Os caras me entretiam e tudo mais. Foi, digamos assim, naquela grande época que a TV estava perdendo força e a internet estava ganhando porque as pessoas tinham liberdade para ver o que queriam. E aí, né, eu fui aprendendo a editar. Eu aprendi a editar por causa da minha mãe, ela me chamou para editar, aí eu fui aprendendo. Aí o primeiro programa que eu tive contato foi com o Premiere. Aí o que é que eu fiz na época? Eu acompanhava muito o canal de música, porque assim, de 2013 até mais ou menos 2022, que foi quando a pandemia acabou, teve um boom de canal de música. Eram canais tanto da gringa quanto brasileiro, que eles ou legendavam a música em português, pegavam e traduzia a música,
Ou legendava só com as letras mesmo em inglês, mas fazia uma animação no After Effects. Faziam clipes, né? Só com a letra. E botava uma imagem de fundo ali estática. Lettering. E aí, né, eu acompanhava muito isso e eu falei, rapaz, eu quero fazer isso aí, parece interessante. Aí eu fiz lá meu primeiro vídeo. Né? Meus primeiros vídeos eram bem ruins. Bem ruim mesmo. Eu só pegava a imagem, deixava estática ali e fazia um negócio assim, bem porcaria mesmo. Até pra época era porcaria. Isso. Não é porcaria, é começo. E aí eu upava no YouTube, né? Deu as views, deu o hate, né? Porque o povo não tem dó no YouTube, o povo não atrasa na internet. Perdoa. O povo na internet não perdoa. Só que aí eu fui otimizando mais e mais o meu trabalho. Eu fui aprendendo a mexer no After Effects. E aí eu criei um canal que deu, de fato, um boom, que foi lá em 2017, que era Night Music, o nome do canal. Que eu legendava música em inglês. E eu fazia animação no After Effects. O diretor disse que tá surpreso, ele não sabia disso. Aí, o que acontece? Esse canal, eu postei assim um vídeo aleatório. Eu botei uma imagem na capa, a foto do canal era um negócio genérico de anime e a capa também era um negócio genérico de anime. Aí eu falei, rapaz, eu vou postar aqui não esperando nada. Postei assim, não vai dar em nada isso aqui. Aí deu 40 visualizações. Aí eu postei outro vídeo, foi indo, deu 60 e quando eu fui ver, teve um vídeo meu que pegou 100. Aí quando eu fui ver, eu também tava com 40 inscritos. Aí eu falei, não, vou postar mais vídeos. Aí eu fui seguindo com isso daí. E aí, né, passou-se 3 anos, meu canal chegou a 5 mil inscritos e eu tinha um vídeo que tinha 1 milhão de views. Um youtuber de fama que a gente não conhecia, né, Clayton? Olha só. Eu também peguei o hype, né? Teve na época lá um jogo que tava em alta, que era o Battlefield 1. E aí esse jogo usava músicas de terceiro, né? De rock and roll e tudo mais. Aí na época eu peguei uma música que eles usaram num trailer, mais ou menos uns 2 dias depois que o trailer saiu. E eu fiz uma animação no After Effects e aí esse vídeo pegou 1 milhão de views. Uau. Eu meio que surfei na onda do vídeo do jogo, do trailer do jogo. Só que aí o que acontece, né? Eu fui seguindo esse caminho aí. E aí aconteceu um evento no YouTube, né? Que meio que lascou com todo mundo que era pequeno na internet. Que foi envolvendo aquele youtuber britânico que é... Eu não sei qual é dos dois, porque são 2 irmãos. E os 2 têm canal no YouTube, que é o Logan Paul e o Jake Paul. Que um deles, inclusive, foi até lutar com o Mike Tyson recentemente. E o que aconteceu? Um deles, eu acho que foi o Logan. Ele... Não, acho que foi o Jake. Ele foi lá pro Japão fazer um vlog, né? Na época onde não era comum viajar pro Japão. E lá no Japão, infelizmente, tem uma floresta que é chamada de a Floresta do Suicídio. Onde as pessoas vão lá para fazer isso. E ele entrou lá de curiosidade com os amigos dele e ele viu uma pessoa pendurada. Filmou a pessoa e postou. Simples assim. E isso deu uma repercussão horrível no YouTube, a fama do YouTube, porque o YouTube não tinha aquela fiscalização. E para piorar, a CNN iniciou uma campanha de perseguição contra a plataforma porque não tinha uma fiscalização do conteúdo. A YouTube então decidiu, não, a partir de agora vai ter uma mudança. E eles colocaram uma série de regras, diretrizes, e isso lascou com um monte de canal. Porque como é que funcionava o YouTube antigamente? Para quem não sabe. Você só tinha que ter 18 anos e uma conta no banco. E você criava um canal, independente do seu número de inscritos e os seus vídeos, você ganhava dinheiro. Antigamente era assim que funcionava o YouTube. E aí, com essa mudança, aí também tem essa questão. E como é que ficava a questão de música, né? Porque eu legendava muita música com direito autoral. Se você tinha um canal de música e você Antes tinha, não tinha direito autoral, né? Não, sempre teve. Mas era assim que funcionava. Se você tinha um canal desse tipo aí, entendi. Você tinha 400 vídeos. Desses 400, 300 tinha direito autoral, você não ganhava dinheiro. O dinheiro ia para os donos da música. Mas se você postar 100 vídeos que eram de música livre, né, o dinheiro ia para você. Então era isso que eu fazia. Eu postava geralmente 3 vídeos com direito autoral, que era geralmente o que os inscritos me pediam. E aí eu volta e meia postava uns 2 sem direito autoral para eu ganhar um dinheiro para mim, né? Alguma verba para mim. Eu cheguei a ganhar R$100 com isso daí. Uau! E aí, com esse escândalo do Logan, né? Não, do jeito, né? O YouTube mudou as regras. E aí, para ganhar dinheiro, você tinha que fazer um conteúdo, digamos, 100% autoral. Não tinha que usar música de terceiro. E aí desmonetizou um monte de canal. E o meu caiu de tabela. E aí, como um canal não é monetizado, não ganha dinheiro, não tem por que o YouTube dar engajamento para isso aí. Então, um monte de gente que era pequeno parou, desistiu. E aí eu tentei ir na onda porque eu gostava de editar.
Eu gostava de editar no After Effects. Ainda gosta, né? É. Inclusive uma mudança, né? Até mesmo quando teve uma mudança no After, que o After ele fez uma mudança que ninguém gostou, que é o quê? Antigamente você só fazia os efeitos e renderizava. Depois eles mudaram, criaram um tal de Media File, alguma coisa assim. Aí você tinha que criar um projeto no After, mandar para o Media File e renderizar no Media File. E aí nesse processo às vezes travava porque meu computador não era bom na época. E foi uma mudança que muita gente odiou. E se não me engano parece que hoje eles voltaram atrás com isso daí. O Mediafire ainda existe, mas você consegue renderizar em MP4, que era o formato que eu renderizava na época, normalmente agora no After Effects. E aí, foi passando o tempo, né? Chegou a pandemia, foi quando muitos canais no YouTube cresceram, muita gente ganhou dinheiro porque as pessoas estavam em casa, tinham que ver alguma coisa. E meu canal também, né? meu canal também cresceu. Esse canal, um monte de canal de música cresceu, mesmo com o baque, né, das novas diretrizes, que graças ao Jake aconteceram. Muita gente não parou. Só que aí a pandemia foi acabando, o engajamento do YouTube não empurrava mais os canais, as pessoas foram perdendo interesse. E aí em 2022 eu optei, né, porque eu já estava com 23 anos na época, eu falei, não, eu tenho que trabalhar, tenho que ganhar dinheiro, já tô maior de idade. Aí eu parei com o canal. E aí, eventualmente, eu acabei, né, deletando ele, porque não engajava mais. E tava tendo uma onda de... Eu já ia atrás do canal, tá dizendo que deletou ele. É. E aí, na época, tava tendo uma onda de roubos de e-mail. Os russos aí, uma galera da Rússia, tava roubando um monte de canal. E eles estavam mirando, tanto em canal grande, em canal pequeno, tivesse parado, principalmente. Aí eu falei, não, eu não vou deixar meu canal passar por isso, né? Então é melhor dar a ele um fim digno e ter as boas memórias aqui, né? Porque não ganha mais dinheiro e parei de postar e o engajamento morreu completamente, né? E aí foi essa decisão aí. Agora hoje está só na minha memória mesmo, né? Aqueles bons tempos, porque foi um bom tempo aí. Eu editava muitos vídeos, as pessoas gostavam muito, mas decisões da vida, né? E questões monetárias da vida também. E aí, nesse meio tempo, né? Foi aí que encerrou a minha saga no YouTube. E aí, nesse meio tempo, eu trabalhava no Carlos Jans. Foi na época da pandemia também, que no mesmo tempo que eu encerrei o canal, que estava tendo as aulas transmitidas pelo YouTube. Que eu fazia direção e você ficava na edição. Aí tinha eu, Sandoval, o Marrom. Marronzinho. E aí, né, foi nessa mesma época que eu parei de fazer os vídeos pro YouTube e segui só com trabalho mesmo. Aí eu fui, depois que eu saí do Carlos Jans, depois que encerrou, né, as aulas e tudo mais, eu arranjei meu primeiro emprego, né? Não vou falar onde é que foi, né? Meu primeiro local de trabalho. E aí foi quando começou a minha saga de como é que eu posso dizer? Trabalhador, editor, entendeu? Oficialmente. CLT, né? De CLT. Carteira assinada. Editor CLT. E aí teve cada caso aí que aconteceu. Eu saí de lá depois, vim pra cá, aí tô aqui até hoje. Aí eu tô tentando, aos poucos, reviver a saga do YouTube, né? Com canal e tudo mais. Só que eu quero fazer um canal de jogo, né? Mas não aqueles canais onde eu fico falando, não. Aqueles canal de gameplay sem comentários. Só que aí tem que... Esses canais, assim, tipo assim... É aquilo que o YouTube quer que você faça. Tipo, tem que ser um material autoral. Seja no título, no formato do vídeo. Aí eu fico assim, pensando, formulando, né? Eu vou jogando jogos e eu vou pensando. Como eu falei, não é uma prioridade pra mim. Mas eu fico ali só observando. É tipo aquela mentalidade de investidor. Fico observando como é que tá a bolsa de valores. Até chegar a hora de postar, mas como eu falei, não é uma prioridade. Entrar na hora certa. É. Olha, tô surpresa. Não conhecia o Anderson investidor, né? Nem youtuber. Que Pois máximo. pra você ver, né? E me apareceu um monte de curiosidade aqui. Então, eu quero perguntar para você, Socorro, qual foi o maior desafio de você na edição, assim, no meio audiovisual? Qual vídeo que te desafiou mais com a edição? Assim, no momento do... Foram vários. Foi. Muito, assim, eu acho que o maior desafio mesmo de edição foi aprender mesmo, foi entrar nesse meio e me engajar, né? E ser assim, dizer, não, ela é boa, ela sabe, ela conhece e pode dar sem medo, porque, assim, de certa forma, quando eu comecei, né, eu tinha, assim, um meio de receio. É mulher,
né? Não pode, não sei o quê, só tinha mais, era homem. E os homens que tinham, eles não eram menino novo, que nem o Anderson. Era já gente bem experiente, né? Então, eu cheguei Os nossos amigos da década de 80, né? Isso, a gente estava até exatamente, falando, né? também confundindo aqui. E isso, eles eram todos bem, já, né? Sabiam bem a profissão. E eu cheguei devagarzinho, fui me tomando o meu espaço. Então, para mim, o maior desafio foi esse. Foi chegar hoje aonde eu estou, bem, graças a Deus. Conquistei meu espaço, sei o meu valor. Sempre soube, né? Mas hoje, mais do que nunca, eu sei o meu valor. Eu sei que eu posso e o que eu não posso, onde é os meus limites, né? Onde é o meu limite, onde eu posso chegar e onde eu posso dizer, não, daí para frente não é mais minha alçada, vamos parar bem aqui. Então, de edição mesmo, eu acho que até hoje não teve nenhuma que foi delegado a mim que eu não consegui desenvolver bem. Hoje eu procuro fazer sempre o meu melhor. Eu acho que é assim, eu vou até dizer uma coisa aqui, que eu acho que todo editor sente isso. Quando você faz uma edição bem trabalhada, uma edição boa, jornalismo não, que jornalismo você faz todo dia, mas quando você faz uma edição boa, uma edição trabalhada, se você vê o vídeo 10 vezes você quer mudar ele. Vai mudar, é verdade. Eu ficava até dizendo assim, não, não vou só vou ver mais essa vez. Aí via uma, só vou ver mais essa vez. Não, isso aqui não tá bom. Não vou ver mais. Eu não costumo me assistir, entendeu? Quando eu fazia certos vídeos, eu não costumava assistir, porque aquilo poderia ter sido melhor. Ou eu poderia ter feito melhor. Ou faltou isso. Sempre falta alguma coisa. Quando a gente procura sempre o melhor, sempre falta alguma coisa. Então, eu procuro não ver, não. E eu acho que o desafio é isso. É hoje chegar aonde eu cheguei. Bom, feliz, né? É verdade. E você, Anderson, qual foi seu maior desafio? O que te mexeu assim muito como profissional? De modo geral, né? Somando a saga do YouTube de trabalhar no Carlos Jans, editando as aulas, fazendo matéria, teve um desafio assim que foi o meu pesadelo, que foi no meu antigo emprego, né? Meu primeiro emprego. O dono do local, né, da empresa, ele é dono de um parque, né? E aí o que acontece? Ele fez um vídeo, depois que eu entrei, né? Eu entrei lá na empresa, fiquei lá um tempo, porque, como eu falei, a empresa não era grande, aí não tinha muita demanda de edição. Mas quando tinha, ou era um pesadelo ou era o céu na terra. E aí o que aconteceu? Ele quis fazer uma nova propaganda do local dele lá, que vendia coisa de casamento, festa infantil, local para dormir, e o parque que tinha piscina e tudo mais. Ele fez a gravação com o cinegrafista, tipo, ele saiu do local dos casamentos, seguiu até o parque, foi mostrando o local das creches, das festas. Foram 20 minutos de gravação. 20 minutos, 20 e poucos minutos ali. Eu tinha que pegar esses 20 minutos e transformar em 4 vídeos de 1 minuto, de 40 segundos, de 20 segundos, de 30 segundos e um de 15 segundos. Nossa. Dele falando das 4 coisas, do casamento, da creche, do espaço infantil e das piscinas. E foi logo quando eu comecei. Tem aquele problema de que editor resolve tudo, né? A gravação faz deu mágica. erro. Não, a resolve gente na faz edição. mágica. Eles acham, todo mundo acha que a gente faz mágica, porque às vezes mandam umas imagens, umas coisas assim, quase que sem noção, e é pra gente virar uma pessoa. Ainda temos muito que conversar, né? Eu agradeço imensamente a participação de vocês. Esse episódio está muito especial e a gente vai ter mais episódios com mais histórias, né, do passado, de recente, da época de pandemia, das mudanças. Cada episódio é uma história maravilhosa, então acompanha, segue o nosso canal, fica ligado, clica aí no sininho e fica ligado em todos os episódios e você vai ver muita coisa boa. E também pode acessar o Spotify, que tem mais episódios no Papo de Editor. A gente fica por aqui. Tchau!